Oi, eu estava aqui pensando que eu li um dos últimos que eu terminei de ler foi Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, e reparei como memória tem andado no meu pensamento. Todo texto que eu estudo, eu sempre acho na pesquisa alguma coisa que remete à memória. Nem que fosse quando a gente fala de registro docente. Mas quando a gente faz registro docente é uma memória. A gente resgata o que fez, os resultados, o que eu posso avaliar, reavaliar, mudar a rota. Ok. Mas eu percebia que, estou baixando a televisão que estava me incomodando, Memórias de Marta, como a gente vê na obra da Júlia, é falar muito da história da nossa sociedade. Ela fez esse resgate. Uma família humilde, formada de mãe e filha, as histórias dessa família, as doações de trabalho para o filho se formar, a vida passando dessa família, tudo registrado numa obra primorosa. Aí eu fiquei pensando quantas vezes eu parei e encontrei obras assim. Bom, eu vou mostrar porque eu tenho a foto disso. Bartolomeu Campos de Queiroz. Ler, escrever e fazer conta de cabeça. Indes. Bartolomeu Campos de Queiroz. Por parte de pai. Bartolomeu Campos de Queiroz. E aí ele coloca plenamente as lembranças dele. E a gente vai fazer acho que vermelho. Eu esqueci o nome do outro, tá ali na prateleira. Também Bartolomeu. Nesses três do Bartolomeu, ele conta a infância dele, a morte da mãe, como ele aprendeu a ler, escrever, as escritas do avô nas paredes da casa, do pai na parede da casa, aquilo que não se queria que a criança lesse, estava sempre no alto. Quem nunca teve na sua casa uma prateleira onde a criança não podia mexer? O livro que a criança não podia mexer estava na prateleira mais alta. O produto de limpeza nunca estava na prateleira de baixo. A gente tem essas memórias. E esses autores vêm resgatando essas histórias. Essa é a minha edição de Quase Memória, Carlos Heitor Coni. É uma memória. Infância, Graciliano Ramos. Menino de Engenho, José Lins do Rego. E aqui, em muitas dessas obras, eles colocam também a forma como aprenderam a ler, como se relacionaram com a escrita. São escritores famosos, até aqui. Mas um eu gosto em especial. E toda vez que eu posso, eu compro em sebo e dou uma família nova para edição. Memórias de um livro. Ficção. Uma profissional que recupera livros, né? Ela faz aquele trabalho primoroso de recuperar. Foi recuperar uma cidade, inclusive é legal porque é numa cidade, num país que na Bósnia, onde a mulher não é muito valorizada, ela chega como essa profissional. E ela, cada resgate, cada restauro de uma parte do livro, ela fica criando, elucubrando, eu digo malucubrando, o que poderia ter acontecido com aquele livro para estar com aquele defeito que ela precisa corrigir e restaurar. Quem nunca estragou um livro e ficou a mancha,
corte numa obra que eu não podia, porque é emprestado, porque é da escola, é profissional, é de trabalho, é da faculdade, e você estragou o livro, tem aquele registro de memória daquela mancha, aquela página que caiu, uma folha que seu bisavô deixou para o seu avô, que está dentro de um livro. Entende? E eu fico pensando de como a memória tem me dobrado. E junto dela, o registro dessa obra. Né? O registro dessa. Ficcional ou não. Pode ser um diário, pode ser um portfólio, pode ser um trabalho para a escola, o desenvolvimento da escrita de uma criança, a produção sobre livros que ela leu durante o ano. Como é que você vai registrar isso? É a memória daquela criança, daquela turma. Você pode fazer a memória da turma dessa atividade com livros, essa atividade literária. Mas a memória tem conversado comigo várias vezes. Eu acho que um dia eu vou. Inclusive, eu me peguei esses dias fazendo isso, registrando memórias. Várias pessoas me perguntam: o que eu faço nessa situação na sala de aula? Eu digo, depois eu vou lá e anoto, para não esquecer. Mas o que eu faço? Como é que monta esse trabalho? Eu conheço ele, mas não sei a fundo. Eu explico, mas eu vou lá e anoto. Você entendeu? Então eu resgato textos de pesquisa sobre o assunto. Eu estou montando a memória. E eu espero que eu consiga fazer um estudo disso oficial e registro disso. Nem que seja, eu lembrei, eu anotei coisas que a minha tia estava contando na velhice. Tudo que ela contava, eu chegava em casa, eu anotava. Sabe que virou um livro, um caderno, como se ela tivesse contando, porque eu escrevi em primeira pessoa. Primeira pessoa, ela contando, não era eu. E eu recortei notícias sobre a Tijuca, que é o bairro dela também, de origem, e eu fui guardando nesse caderno. É a história do registrar, que eu tive que me adaptar, e muitos professores da minha geração não têm o hábito de fazer o registro. Deixa de ter a memória daquela situação, para o bem e para o mal. Beijo.